Olá, você está no podcast Mercado e Economia Criativa. O meu nome é Kátia Soares e este podcast é uma produção do Diário do Comércio. Hoje vamos falar do primeiro hub brasileiro da indústria criativa. Estou falando do P7 Criativo. Eu te convido para uma conversa sobre talento, inovação, cultura e, claro, negócios. Aqui a criatividade é levada muito a sério. Gera emprego, renda e gira a economia. Comigo, Gustavo Henrique Macena, ele que é presidente executivo do P7 Criativo. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo jóia. E uma dama linda, maravilhosa. Ela é a Márcia Andrade, gestora de comunidade do P7 Criativo. Muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Obrigada, viu, por terem aceito aí o nosso convite. Vamos falar aqui de muita criatividade, muito engajamento e de muito poder, né, gente? Como a criatividade move os negócios, né? Isso aí. Primeiro, eu quero conversar com você, Gustavo. Conta pra gente por que P7? P7 Criativo, por que P7? Bom, como você bem disse na introdução, né, o processo de criação, criatividade, eu sempre digo que ele tem um elemento fabuloso que é dar propósito às coisas. Então, nós começamos assim. E o P7, quando muitos perguntam, né, por que P7, de onde que é P7 projeto, o que significa isso? E a gente sempre espanta pelo óbvio, né? É projeto P7 porque fica na Praça 7. Olha que interessante, é engraçado, porque eu estudei horrores para produzir esse programa, né? Pesquisei muito a fundo, né? Vasculhei Instagram, o perfil de vocês, o site, e eu não encontrei essa informação, porque ela é óbvia para vocês, mas para a gente às vezes não é, né, gente? Mas eu achei super assim, criativo e também uma homenagem, né, ao nosso centro da cidade, a nossa Praça 7, que é um cartão postal, né? Sim. É um suprassumo, assim, é um suco de Belo Horizonte, né? A Praça 7. Que legal, muito bom. O que torna, então, Gustavo, o P7 o hub único dentro do cenário brasileiro quando a gente fala assim de economia criativa? Dedicado a esse tema, ele é o primeiro. Nós temos diversos hubs no Brasil, várias com as suas respectivas vocações. O P7 foi inspirado muito à luz do que aconteceu lá em Recife, com o Porto Digital, mas dentro do que nós temos de riqueza aqui em Minas Gerais, a economia criativa é extremamente relevante, gerador de emprego, renda. Então, nada mais justo do que pegar essa vocação natural que o Estado tem e transformar isso para que seja um gerador de emprego, de renda também, mas com método, com ambiente e principalmente também, como consequência disso, a restauração do nosso hipercentro de Belo Horizonte. Então, esse é um dos grandes propósitos que nós temos. Muito legal. Márcia, você trouxe alguns números aí, né, para mostrar para a gente, porque quando a gente fala de negócios, né, os empresários, empreendedores, né, o povo gosta de número, né? Sim. Assim, exemplifica para a gente por que a economia criativa é uma área da nossa economia tão relevante, tão importante. Relevante, né, Cássia? Então, eu trouxe aqui, né, o último estudo que foi feito foi do Observatório do Itaú Cultural. Então, ele colocou que hoje a indústria criativa e setores culturais representam 3,11% do PIB do Brasil, o que equivale a 230,14 bilhões de reais. Né? E esse percentual é maior que o da indústria automotiva, 2,5%, e pouco menor que o da indústria da construção civil, que é 4,06%. Isso demonstra a força da indústria criativa, né, que pode ser utilizada como incremento da atividade econômica do Brasil. Então, são números, né, bem relevantes para a indústria criativa. É verdade. Sendo comparado com segmentos assim, questionáveis, indiscutíveis, como sendo líderes aí, né, da nossa economia, mas não, tá ali juntinho, né? Mas também, o que é, né, frágil desse setor é que a maioria dos empregos são informais. Então, fica a maioria aí realmente, às vezes, né, só contrata por RPA ou então por, como a gente fala, por pessoas jurídicas. Entendi. Então, quando você vai olhar o número de pessoas empregadas, são menores. Setores como moda, audiovisual. Sei. Né, pode dar mais exemplos? Moda, audiovisual, o que mais? Uma pessoa que faz um bolo, uma pessoa da que área de gastronomia. Sim. Você pensa na área de cultura. Então, vou dar um exemplo aqui do show da Madonna. Sim. Né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro investiu 30 milhões na contratação do show dela. O retorno que veio
para o Rio de Janeiro foram de 300 milhões. Olha isso. Né? Gerou uma empregabilidade, né, temporária, não só na cidade do Rio, mas ao redor, né, para vários segmentos, como hotelaria, como turismo, como transporte, e muitos ambulantes. Né? Isso gera, né, um aumento de ISS para a cidade, para o estado, para o país, né, e não contabiliza, às vezes, como emprego formal. Entendi. Gustavo, o P7 está ali no meio da Praça 7, num prédio lindíssimo, que foi totalmente reformado, né? Como é que foi essa escolha para vocês estarem ali no meio da cidade, assim? Um lugar que não precisa de muitas apresentações, né? Sim, essa escolha, ela foi feita em 2016, fruto de uma parceria que foi feita entre a Federação das Indústrias, a FIENG, o SEBRAE, a CODENGE, a Secretaria de Desenvolvimento e a Fundação João Pinheiro, que é a dona do prédio. Na época, a ideia era fazer um retrofit do prédio e transformar, como conseguiram, né, exatamente nesse polo de indústria criativa. Mas, como já disse, o grande desafio ali era levar algo para o centro de Belo Horizonte. O centro de BH ele sofreu algumas perdas com a mudança da cidade administrativa lá para o centro. Então, nesses últimos anos, houve uma decadência comercial. Entendi. A ideia era levar agora um novo perfil de negócio, porque junto com a economia criativa vem a linha de inovação, tecnologia, biotecnologia, moda, audiovisual, como ela disse, principalmente levando um público que não frequentava mais o centro. Né? Nós temos gerações que não conhecem o centro de Belo Horizonte. É verdade. Que, como diz, pararam na Savassi. E aí o que é interessante? Esse é um dos principais motivos. A partir disso foi feita uma reforma, um investimento volumoso no retrofit do prédio. E em 2016, em 2022, a FIENG assume como uma gestora principal do prédio, inclusive levando parte das suas atividades para lá, que tem a ver, obviamente, com a economia criativa. Que legal. E o que a gente andando ali pelos corredores do P7, o que a gente encontra? Né? Eu vi que tem uma moçada, né, criativa, muitos jovens, mas isso é só uma ponta do iceberg, né? Tem muito mais. Sem dúvida, isso vai depender muito do que a Márcia vai aprontar lá no dia, entendeu? E eu já vi que ela apronta, ela né? apronta muito. Ela é ela é a tradução do P7, né? Super criativa. Inclusive, está presente desde o dia 1 do projeto, em 2016. Que legal. Né? Então, Conhece como ninguém. Referência lá. Eu brinco assim, eu sou a parte dura, né, da gestão, a Márcia é que faz acontecer. Mas a beleza é que, de fato, nós vamos encontrar um público de economia criativa, um público de inovação, mas, ao mesmo tempo, um ambiente extremamente descontraído, leve, porque a criatividade ela não pode ser ali cachotada, o método atrapalha muitas vezes esse processo criativo. Ao mesmo tempo, nós temos o método fica conosco, promovendo um ambiente que seja leve para que quem está criando se desenvolva. Então, você tem ali os hubs com as startups, você tem andares com várias outras empresas ligadas à economia criativa, você tem uma escola do Senai ali, que é uma escola de tecnologia da informação, que é a demanda hoje principal de mão de obra. Então, teve uma ideia, precisa programada, já está a escola aqui. O P7, você vai encontrar, o principal elemento dele é um ambiente de conexão. Entre oferta, demanda, problema, solução. E, brincadeiras à parte, como eu disse, dependendo do dia, vai encontrar até cachorro, vai encontrar uma série de coisas. Por que não, né? Como é que vocês assim criaram, né, esse ambiente assim que promove essa conexão? E é interessante, né, quando você fala em um ambiente físico para promover a conexão na era da informação, na era em que está todo mundo conectado, né, com os aparelhos, nos computadores, a questão do olho a olho, como a gente está aqui, o diálogo, isso nunca vai se perder, então, né? É isso que o Gustavo e você falou, né, Kátia? Mas eu queria colocar um ponto. Quando você viu nas redes sociais, é uma moçada. Mas não é apenas moçada. Sim. É startup, pequenas, médias e grandes empresas. Legal. Porque o nosso principal objetivo são as conexões para gerarem negócios. E para gerar negócio, a gente precisa pequeno e médio conectando com a grande. Verdade. É esse ambiente que você encontra no P7. Você encontra desde alunos, né, alunos lá estudando, né, que a gente chama Centro de Treinamento, Tecnologia e Inovação, do Senai, trabalhando software, que software é uma parte da indústria criativa, mas você encontra também nos ambientes grandes indústrias, grandes executivos, além dos nossos eventos.
Então, a gente promove muitos eventos, eventos com conteúdo, eventos com conexões, todos são para gerar negócios. Entendi. E dentro de 3 segmentos da indústria criativa. Então, tem eventos de moda, tem eventos de inovação, tem eventos de gastronomia. Hoje nós temos lá também, no nosso rooftop, um restaurante que está virando referência aí no país, chamado Nie, né, trabalhando na gastronomia mineira. Legal. Né, gerando valor para o ambiente. E o que o Gustavo falou é isso mesmo. A gente tem que ter movimento e agregar valor o tempo inteiro para as pessoas sentirem prazer de estar num centro da cidade, dentro de um hub. Então, tem que ter aquele prazer de ir. Então, a gente faz eventos, a gente tem em torno de 13 a 14 eventos por mês. É muita coisa. Muito legal. Então, assim, muito em parceria com as empresas, em parcerias nós chamamos empresas que estão lá em residentes, muitos eventos externos que levam para lá conteúdo, agregando valor ao trabalho das pessoas, empresas que estão lá dentro. Entendi. Que tipo de perfil de empresas residentes que a gente tem lá hoje? Então, lá é um hub unicamente de indústria criativa. Então, a gente tem 13 segmentos da indústria criativa. Então, eu vou falar os segmentos que nós possuímos lá. Eu já até trouxe aqui, porque a gente se esquece de um. Então, a gente tem segmentos de design, nós temos até lá também um andar, que a gente chama de andar de laboratório aberto e núcleo de design, né, trabalhando produtos, embalagens. Nós temos lá também o FIENG Lab, trabalhando aceleração de indústrias, conexões. Nós temos, né, setores como atividades artísticas. Então, a gente tem um coral, não uma orquestra, quer dizer, que vai ensaiar lá a orquestra Jovens de BH. Então, a gente tem o lado cultural e o lado também, como a gente fala, software industrial, né? A gente tem esses dois, indústria criativa junto também com a cultural. Mas a gente tem lá setores, né? Igual já falei também, de publicidade, edição editorial, gastronomia, tecnologia, que hoje é o nosso maior número de residentes, porque nós recentemente também conseguimos, com a prefeitura, uma redução de ISS. Olha que podendo interessante. a empresa conseguir até 60% de redução no seu ISS. É o segundo equipamento de BH, hoje só tem no P7 Criativo e no BH Tech. Só 2 equipamentos que têm essa redução para uma empresa de tecnologia estar dentro desses equipamentos. Olha, mais um estímulo, então, né? Isso é muito interessante. A gente está com uma demanda bem grande em relação a isso. E a gente tem também, né, produção visual, a gente tem audiovisual, empresa de audiovisual, moda, imóveis. Né? Imóveis, a gente tem, às vezes, algumas demonstrações, alguns eventos de empresas que vão lá expor, que a gente tem espaços, lá são 25 andares, não sei se nós não comentamos isso no início, né? São 25 andares. 25 andares. Isso, então a gente tem lá espaços de museu, de laboratório aberto, de coworking, de salas, de andares corridos. Então, as empresas... Além de ser um lugar lindíssimo, né? Um passeio lá, né? Mas não está aberto ao público assim, não, né? Como um museu. Ele é um lugar mesmo no museu, de a gente trabalho. Ocorre atividades pontuais. Certo. Né? Exposições, eventos, hackathons. Né? A gente faz também sessão de espaço para indústrias. Legal. Então, a gente tem 25 andares aí respirando a indústria criativa. Que legal. E nesses anos todos aí, qual foi, assim, um fato que ocorreu, que mais marcou e que fez com que vocês, assim, brilhassem os olhinhos e falassem, que projeto legal o P7, que bom fazer parte disso, assim, ao longo desse... Eu acho que devem ter vários, né? Nossa, eu acho que são tantos que eu não consigo falar. Dia deve ter único. Escolher um. Agora, tem um que eu acho que não tem nenhum hub no mundo que possui. Alguém que chama P7, né? P7, isso mesmo. P7. A gente brinca que na nossa chegada, da transferência, né, das nossas frentes para esse prédio no Rio de Janeiro, uma funcionária lá teve o filho dentro do P7. Então, teve um nascimento dentro do P7. Isso que é indústria criativa mesmo. Né? Que é isso? Olha, ela não sabia que estava grávida e o neném nasceu lá dentro do P7. Olha que incrível. Isso. E aí vão se acumulando as histórias, são né? muitas histórias, mas eu acredito que ali a conexão, de fato, ele é a melhor história todos os dias. Né? Quando nós percebemos, por exemplo, tem uma empresa de educação, ela ficou uma semana. Lá já fechou o negócio, já conseguiu escalar, já conseguiu pensar em como crescer. Então, sabe uma verdade que Márcia e eu temos? É que a gente não para muito para olhar o que nós já conquistamos. A gente sempre
olha aquilo que ainda falta ser conquistado, e falta muito, né? O nosso desenvolvimento ali, o nosso desafio é muito grande. Até porque é um conceito relativamente novo, né? Eu falo assim como propriedade, né? Claro que a economia criativa sempre existiu desde os primórdios, mas em termos de um espaço, a valorização dessas empresas, desses microempreendedores, né? É uma conversa relativamente nova, ou não, Márcia? Sim, e o que o Gustavo está falando é muito relevante, porque as empresas que estão lá, não é para alugar o espaço, sentar e ficar ali. É para conectar e fazer negócios. Uhum. Isso acontece muito no dia a dia deles o tempo inteiro. Então, empresas de audiovisual que são contratadas pela empresa de tecnologia para fazer seu vídeo. Né? Empresas de cultura que contratam a área de comunicação. Entendi. Empresa educacional que contrata num outro andar um outro tipo de serviço. Isso que é interessante. Por isso que nós chamamos de hub. Ali não é difícil o P7 Criativo. Uhum. É um hub, né, de trocas e conexões para fazer alavancar seus negócios. Uhum. Além também da gente dar visibilidade para o negócio para as empresas que estão lá. Sim. Então, a gente faz muitas conexões. Vou dar um exemplo aqui agora. Por exemplo, o restaurante me procurou citando rapidamente sobre um pão de queijo que ele quer oferecer lá. Eu já falei com ele assim, você já está vendendo seu pão de queijo? Para mim, ele falou que era o melhor do Brasil. Eu falei assim, você já está vendendo então seu pão de queijo? Ele falou assim, Márcia, eu não faço a mínima ideia. Eu falei, não, a gente tem case de sucesso que a gente pega. Por exemplo, esse pão de queijo que você faz, apresenta para o núcleo de design criar uma embalagem. A embalagem toda dentro do padrão. Uhum. Mas não é só você enrolar seu pão de queijo, colocar numa embalagem e vender. Você tem que ter, né, autorizações químicas, alguma coisa no seu produto para ele poder ser congelado, armazenado. Nisso nós temos centro, que é o CIT, né, Centro de Inovação e Tecnologia do Senai, que tem Instituto de Alimentos e Bebidas. Então, eu vou conduzir você para ir lá, trabalhar seu produto, fazer seus testes e poder embalá-lo. Uhum. Então, ele está super grato, porque ele foi comunicar que ele ia distribuir um pão de queijo, mas como ele falou que era o melhor do Brasil, ele já viu um novo negócio. Entendi. Então, hoje a gente já está conectando ele para ele criar um novo negócio, que era só, né, tem lá um restaurante, mas ele vai criar agora um novo negócio dele, já tem até o nome, que eu não posso falar aqui, ele falou que já decidiu o nome. E graças a essas conexões, né? Conexão também com todos os setores da FIENG. Por isso que é de grande valor a gente ter como nosso gestor a FIENG, porque nós utilizamos todas as escolas, todo o corpo técnico, né, para conectar e que essas empresas, né, nosso objetivo realmente é que as empresas façam negócio e cresçam, exportam e viram de micro para pequena, pequena para média, média para grande. Legal. E assim, o que eu achei muito interessante na sua fala é que você conseguiu oferecer para ele vários níveis de consultoria, né? A consultoria do marketing, a consultoria da marca, a consultoria quase que nutricional também, né? O que deve ir no rótulo dele, o que não... Quer dizer, ao invés de procurar, né, alguém, porque geralmente a empresa que está começando, o pequeno empreendedor, ele vai procurar alguém, às vezes por conta de custo muito barato no mercado, que não tem esse nível de informação. Você conseguiu resolver a vida desse empreendedor. Nós já estamos falando assim, e no futuro nós vamos conectar o SIM, Centro Internacional de Negócios, para você, de onde depois esperamos que ele tenha sucesso no Brasil, que ele possa exportar. Nossa, eu fiquei curiosa. Depois eu vou lá tomar um café com vocês com a desculpa de conhecer o pão de queijo. A Márcia trouxe um ponto, talvez um dos pontos mais importantes de toda a nossa conversa. Antes de ofertarmos as conexões, nós temos que ser a própria conexão. Tem que estar na nossa essência. E isso facilita muito quando você tem uma entidade como a FIENG, o SES, o Senai, o IEL, juntos. Porque, senão, fica, de fato, uma consultoria onde você indica o que fazer, mas você só está indicando. Nosso passo aqui é a conexão mesmo. Então, olha só, como que faz? Vou contar rapidamente então, um caso que aconteceu semana passada. Nós recebemos lá, fruto do FIENG Lab, a CEO global de uma grande mineração. Várias soluções ali estavam postas para ela e talvez 95% do público ali não teria acesso nenhum a SEO. Entendi. Então, a partir desse momento, ela, né, pôde conhecer o que é ofertado. Ela tem uma ideia de demanda, certamente vai conversar com sua equipe e tudo mais. Quer dizer, não é só porque é uma grande empresa global que ela também vai olhar aquilo por cima, né? Ela já identificou de que forma que pode ter parceria. E o interessante disso é que
não basta só também essa conexão de indicação, tem que pegar na mão muitas vezes. Então, olha, legal. o seu próximo passo é um P&D, é uma área de pesquisa e desenvolvimento. Então, mas onde que eu vou? Eu vou no UFMG? Para onde que eu vou? Então, não, você vem aqui, se for o UFMG, sim, se for o CIT, Centro de Inovação Tecnológica do Senai, sim. Se for algo que eu preciso exportar, o Centro Internacional de Negócios. Entendi. Mas isso é fácil porque nós somos isso como federação. Isso, e complementando o Gustavo, mas nós não somos aceleradoras de negócio. Isso. Nós estamos ali para conectar, fazer as conexões. Que as pessoas acham que a gente vai chegar ali com uma ideia, nós vamos ter programa de aceleração. Nós temos Fieng Lab, que é uma aceleradora de startups mais avançadas, né? Ela faz esse trabalho em vários outros lugares também fazem. No P7 nós não fazemos aceleração. Entendi. Interessante. E como que é cuidar, Márcia, dessa comunidade tão diversa, né? Quer dizer, a pessoa com a demanda, a empresa com a demanda, e às vezes a empresa que tem a oferecer o serviço ou o produto ali para resolver. Como é que você consegue ter controle desse nível de multi-informações e multidemandas? Então, é gostoso e gratificante, porque quando a pessoa vai contando para a gente o seu desafio, ou por que ela está lá, ou quando a gente vai vender os nossos espaços, nosso negócio que estão lá, a gente vai conseguindo conectar. Olha, eu vou te apresentar aquela empresa ali que trabalha com isso. E, de repente, passam umas 2, 3 semanas, você já vê os dois tomando um café no ambiente e, às vezes, chegam na nossa mesa e falam assim, Márcia, já fechei com aquela pessoa. Então, nossa equipe, a gente fica bem gratificante, né? Assim, bem entusiasmada quando a gente consegue, né, fazer esse match dessas empresas. Que legal. E a gente tem muitos negócios acontecendo lá dentro. Além de um programa intencional que vocês fazem lá. A gente tem mensalmente, né, a gente faz um café com residente chamado P7 Day para apresentar as empresas novas. As empresas novas fazem um pitch do seu negócio, né? E aí a gente passa para a empresa nova o portfólio do P7. Então, quais são as soluções que já existem. E as empresas que já estão lá escutam a empresa que está chegando, para ver se pode dar. Então, a gente tem muitas soluções. Né? A gente tem soluções financeiras, soluções de vários tipos de segmentos. E é muito interessante. Esse P7D deve ser um dia muito aguardado, né? Tanto pelas empresas que estão lá, mas especialmente para quem está chegando. E a gente sempre tem também, além desses pitches, a gente tem um conteúdo que a gente coloca de acordo com o mês. Por exemplo, no Carnaval, a gente chamou o Belo Tour, né, para falar do Carnaval. E nisso a gente faz o café. Tem essas conexões, né? Durante um tempo as pessoas vão tomando um café, vão conectando. Você que tal empresa, você que tal. Aí a gente faz o pitch das empresas novas e depois tem sempre um conteúdo para agregar as empresas que estão ali dentro. Entendi, que legal. E como que você, assim, tem alguma espécie de jeito de monitorar se está dando certo para aquela empresa que está chegando, se ela já conseguiu fechar negócio? O P7 é para todo mundo? Como é que é para todo mundo? É para todo mundo. É para sair do quarto, né, e ir para o P7. Então, a gente tem vários planos. A gente tem plano, né, semanal e uma vez por mês. É um plano bem em conta. Tem plano para uma pessoa que quer trabalhar 3 vezes por semana lá. Né? Tem para pessoas, né, pessoas, né, físicas como grandes, que pegam sala, andares. Entendi. E é para todo mundo. E lá dão. É bom que a localização, né, gente? É muito interessante essa mobilidade excelente no centro. Então, pode ir de carro, de ônibus, táxi de lotação, de metrô. Entendi. O nosso quarteirão é seguro. A gente tem um policiamento no nosso quarteirão, então a gente tem eventos lá até 10h30 da noite, o restaurante funciona até 2 da manhã, e a gente não escuta casos, né, assim, de assalto, sair dali, foi assaltado. Entendi. Então a nossa região ali, bem perto, próximo ao Pirulito, ela é bem segura. E funciona o dia todo, até tarde da noite? Nós somos 24 horas. É mesmo? 24 horas. Já tem 2 empresas que trabalham lá 24 horas. Sim. Que interessante. Uma outra questão também, que quando nós estávamos na sede da FIENG, funcionários, houve esse questionamento, né, sobre lugar para almoçar, lugar para estacionar. E aí nós aprendemos que tem muito mais opção ali no centro que qualquer outra região. É muito rico, tem toda a sorte de tipos de comida, de valores. Estacionamentos são vários ao redor ali. Então,
nós tivemos que desmistificar isso, né? Que o centro é restrito. Não, pelo contrário, ele é muito mais amplo. É um convite, né? Para as pessoas voltarem, né, a conviver. Eu falo para as pessoas experimentarem novos transportes, novos restaurantes, descobrir o centro. É verdade. Isso aconteceu comigo. Antes eu ia de carro, estacionava. Aí depois eu falei, gente, na porta da minha casa passava um ônibus. Falei, vou pegar esse ônibus. Quando eu soube, ele passa em frente à minha casa e para na frente do P7. Aí comecei a voltar de ônibus. Depois eu descobri algo mais rápido, que é o táxi lotação. Que em 15 minutos chegava em casa. Que é o que sobe ali, Afonso Pena com 4 pessoas. Fiquei um ano aqui só andando de ônibus, agora já descobri o táxi lotação. Então, assim, todo mundo que estava falando, experimenta vir de outras maneiras, né? Experimente outros restaurantes, experimente andar pelo centro e vá ao mercado, vá a outros lugares. Tem shopping ali, tem tudo, Tem shopping, tem uma variedade. Gente, o P7 Criativo é só para quem é criativo? Não. Eu acredito que todo mundo é criativo. Mas... Porque tem gente que não se considera criativo. Mas esse negócio de criar, esse negócio de inovar não é comigo. Isso é uma mentira? Poxa, como disse, se existo, logo penso, se penso, logo existo. Se tiver o mesmo estímulo para a criação, eu não tenho dúvida que isso sai sim. As pessoas... O brasileiro, né, Gustavo? Nós a gente se vira bem, né? Como eu disse, né, a gente perde um pouco essa noção de criatividade a partir do momento que a gente entra na escola. Que a gente adquire conhecimento, mas fica preso ao método. É verdade. Né? Então, ali é um ambiente para todo mundo, sim, porque dentro daquilo que... Esse processo criativo vem conforme o seu conhecimento, a sua vocação, a sua experiência. A convivência. E a convivência estimula. Então, poxa, eu vim de uma área bioquímica, a Márcia veio da área de alimentos. Em algum momento a gente vai conversar. Se eu vim de uma área de balcão, super fechada, e estou nessa dinâmica com a Márcia, em algum momento eu tenho uma solução que é oriunda da química, mas que vai servir para o negócio dela. Entendi. Poxa, nosso processo criativo aí de altíssimo valor. Entendi. Então é para todo mundo. Essa é a conexão que vocês fazem, né? Inclusive de criatividade. Legal, muito bom. Gustavo, quais são, assim, tem novidade, assim, para a gente a respeito de novas parcerias internacionais ou mesmo nacionais que estão chegando aí? Sim, nós temos algumas que eu não posso dizer ainda, porque, como eu disse, só depois que fecha o contrato, mas é uma grande empresa, vai provavelmente ocupar 2 andares lá. Legal. Muda a realidade do centro pelo seu perfil, é uma empresa de oferta tecnológica mundial e um orgulho nacional. Olha que legal. E via FIENG também, até pelo seu poder de escala, nós temos feito um trabalho com o MIT, que é uma universidade, né, dos Estados Unidos, uma das mais relevantes da engenharia. Sim. E nós devemos criar um processo de envio de profissionais para a universidade, um preço muito reduzido, mas é muito mesmo. O que você bater lá no site ali. Temos o telão, que hoje aguardamos ali uma última licença, que também vai ser uma grande revolução para o centro em relação ao que vai ser apresentado. Isso também já aquele foi projeto aberto. de transformar o centro em uma Times Square. Polêmico, né, o projeto. Polêmico, mas ele é interessante porque muito do que se fala se conhece pouco o próprio projeto, né? O nosso, no caso, ele, pelo contrário, ele não tampa em nada. Entendi. Ele enaltece, porque uma coisa que é interessante, né? Mas quem está vivendo lá no centro começa a perceber que as pessoas andam de cabeça baixa. O belo do centro ninguém vê, por causa, né, das condições. Correria, né, da insegurança, então, quando talvez. você tem uma fonte de luz que aumenta a segurança e chama a sua atenção, é aí que você vê a beleza do prédio. Então, o telão ele fica numa parte muito pouco significativa do que é o empreendimento. Você acha que não vai descaracterizar a Praça 7? Não, de jeito nenhum. Agora, esses são alguns projetos, algumas iniciativas que são, como diz, né, como nós falamos, portadores de futuro, né, adequando o centro a um centro do qual o Estado merece, o tamanho de Minas Gerais merece. Muito bom, muito bom. Márcia, fala pra gente assim, quem né, assistiu a esse episódio, ficou super curioso, quer fazer parte desse universo incrível que é o P7 Criativo, qual que é o passo a passo? Se inscrever no nosso site,
para, às vezes, conhecer, fazer uma visita técnica. Então, a gente apresenta diversos andares, diversos planos. A gente é surpreendente. Do lado de fora, parece que ele é todo igual, mas são 25 andares, né, respirando criatividade. Lá, por exemplo, a gente tem, né, em pleno horário de almoço, aula de dança para os residentes, a gente tem uma manicure, a gente tem uma massagem, a gente agrega valor, a gente quer que quem esteja trabalhando lá esteja muito feliz e agregando valor aonde, né, onde está trabalhando. Ambiente feliz, eu acho que ele propicia, né, gente, a criação, né? A criação, né? Mas é isso mesmo, nossas redes sociais, né, P7.criativo, então a gente tem muito curso, muito evento acontecendo, aberto ao público, né, que a gente vai divulgando aí semanalmente, 2 a 3 eventos por semana, e a gente tem o nosso site, onde tem as fotos dos ambientes internos, tem valores, tem planos, e pode também ir lá marcar uma agenda conosco, que a gente faz algumas visitas em alguns andares. Eu acredito que pessoalmente a visita deve ser outra coisa, né? Muito mais empolgante, né? É surpreendente, igual eu falo. A pessoa chega lá e fala, uau, não esperava tanto. A gente sempre escuta de todo mundo isso. Ah, que bom. Gustavo, uma mensagem final para quem esteve conosco até aqui. A gente já está caminhando, né, para o final do nosso episódio. Vocês lembrando, né, serão sempre muito bem-vindos, né? Esse tema, né, do nosso podcast, ele é a cara do P7 Criativo. Então, sempre que tiver esse tema. Sempre que tiver cases interessantes lá, histórias legais, vem cá contar pra gente. Deixa uma mensagem aí para quem nos assistiu até aqui. Primeiro agradecer, Kátia, essa oportunidade. E eu falo que eu quero fazer uma provocação e um convite. Esse não é um projeto do Gustavo, da Márcia, da FIENG ou nem da Associação P7. Isso. A gente só consegue fazer isso com pessoas. Então, quem nos ouve, quem nos assiste, se engaje nesse projeto. Né? Nós carecemos de um centro, como eu já disse, do tamanho do nosso estado. Então, tudo que nós fazemos lá dentro tem que refletir fora das paredes do P7. A gente não faz isso sozinho. Então, eu quero ter assim, um batalhão, uma cidade inteira pró P7, para que a gente consiga desenvolver, né, cultura, inovação, geração de emprego, renda, e um dia, velhinho, passar com os meus netos lá e falar assim, olha aqui, o vovô, na época do vovô, esse centro aqui era um pouco mais complicado, olha como se tornou lindo. Legal. É um projeto que a gente tem que festejar aí daqui a 20 anos, colhendo os frutos que começam agora, e então deixo o convite para todos estarem conosco. Muito legal. Márcia, e você? Deixa uma mensagem inspirado, né? Inspiradíssimo. Eu vou falar nisso, ele foi falando, mas é isso mesmo, é um orgulho que a gente tem. O P7 Criativo, né, é de BH, é de Minas Gerais. É, sim, o primeiro hub de economia criativa. A gente quer transformar a economia de Minas e a economia do Brasil. Né? Sim, com as indústrias criativas, conectando com os novos mercados. E tá lá, as portas estão abertas. Queremos ressignificar o centro. Queremos realmente, igual o Gustavo falou, transformar e ter orgulho do que nós estamos fazendo. Com projetos incríveis que com certeza estão fazendo história. Você vai passar lá com o seu netinho e vai ter uma boa história para contar. Com certeza. Muito obrigada aos dois pela gentileza, né, de ter aceito o nosso convite. E o convite está feito aí para sempre que tiver boas histórias aí para nos contar. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que esteve conosco até aqui. A gente se vê no próximo podcast do Diário do Comércio. Até o próximo encontro, por aqui sempre boas conversas e bons negócios.